Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco sobre as mudanças da Série B. Sim, meio que acredito que a CBF se reuniu com os clubes, porque teve também participação dos próprios clubes da Série B, para determinar o que iria acontecer, ou mesmo mudanças para o Campeonato Brasileiro da Série B. Mudanças essas que eu achei bem interessante, gostei muito, então queria trazer esse conteúdo aqui para vocês. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Então, assim, a CBF se reuniu com os clubes da Série B propor algum tipo de mudança que pudesse tornar o campeonato um pouco mais atrativo, o campeonato um pouco mais legal mesmo de se assistir e também justo, porque uma coisa que a gente viu nas duas Série Bs anteriores é que times que ficaram num quarto ainda sobe, em quinto e sexto colocado, ficaram com uma pontuação muito próxima dos quartos e terceiros colocados para justamente ter realmente essa equiparidade de que qual dos dois ou qual dos quatro times seriam realmente os melhores para poder subir para a Série A. Pensando nisso, a CBF junto com os clubes fizeram um tipo de reunião para justamente determinar qual seriam as melhores mudanças para que o Campeonato Brasileiro da Série B fosse um pouco mais justo para todo mundo, e as mudanças foram propostas e aceitas. Então já queria compartilhar aqui com vocês que as mudanças estabelecidas pela CBF foram as seguintes. Primeiro e segundo colocado tem um acesso direto para a Série A. Então, quem for campeão e vice-campeão do Campeonato Brasileiro, que continua sendo de pontos corridos, vai direto para a Série A e tem o seu acesso garantido. Agora vem as mudanças, não é mesmo? Terceiro e quarto colocados terão que enfrentar os quinto e sexto colocados. O terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto, num jogo de ida e volta para justamente determinar quais dos dois clubes, ou mesmo qual dos quatro entre qual deles vai ser realmente o melhor para justamente classificar e ter o seu acesso para a Série A. Isso é uma maneira que eu acho bem mais interessante, torna o campeonato um pouco mais interessante, para justamente determinar a equipe que assim, melhor bem colocada para subir realmente para a Série A. Eu ficaria mais contente ainda se após o campeonato de fase de grupos tivesse ainda não todos contra todos, porque isso realmente a competição iria ficar meio maçante. Mas uma pequena competiçãozinha assim, para justamente o que eles estão chamando de playoffs, para poder ver quem seria o campeão, do sentido assim, poderíamos manter que primeiro e segundo colocado se mantesse numa fase próxima, ou mesmo numa próxima fase. Terceiro enfrentaria o sexto, igual tá colocado, e o quarto o quinto. E aí os dois que vencessem já teriam o seu acesso garantido, mas brigariam diretamente pela briga do campeonato da Série B, realmente o título, porque vale uma graninha, né? E qual é o time que não quer subir sendo justamente campeão? Eu acho que ficaria também um pouco mais interessante. Mas eu vejo também a CBF fazendo esse tipo de proposta para que novas ideias sejam estabelecidas, algum tipo de mudança. É realmente a CBF tentando coisas novas. Não acho que isso seja algo ruim. Realmente achei que são boas mudanças e que vão realmente surgir um bom efeito para o Campeonato Brasileiro. Porque você que não vai ser só mais um jogo da Série B, vai ser um jogo que vai determinar quais desses dois times que vão realmente subir para a próxima fase. Isso também vai tirar aquela famosa dúvida que todo mundo tinha quando um time muito forte ficava em quinto colocado ou sexto colocado. Dessa vez, ambas as equipes vão ter oportunidades de justamente buscar esse acesso para a Série A, talvez tornando assim o Campeonato Brasileiro mais disputado, sendo esse já estabelecido nesse ano. Então o ano que vem possivelmente vamos ter talvez o Campeonato Brasileiro Série A com os melhores times possíveis, dado todo esse tipo de aparato que a própria CBF está fazendo com a sua competição. Mas é lógico que nada é unânime, nada é uma situação que todos ficam felizes. Então teve a votação entre os clubes, então 17 clubes votaram a favor, só que 3 não foram muito a favor desse tipo de mudança. O Fortaleza foi a favor de que
tivesse apenas um tipo de confronto, que seria entre o quarto e o quinto colocado, não possibilitando o sexto colocado a ter esse tipo de confronto, então subiriam 3 direto, primeiro, segundo e terceiro, o quarto teria esse tipo de jogo decisivo contra o quinto. Eu acho um pouco interessante por ser apenas um jogo. Fico com a hipótese da ideia da CBF de justamente ser terceiro, quarto, quinto e sexto, porque realmente você dá um ânimo maior para esses tipos de times concorrerem a esse tipo de vaga para a Série A, tornando realmente a vaga da Série A um pouco mais disputada e mais desejada. E os outros dois clubes que também não foram muito adeptos a essa nossa nova mudança foi o Náutico e o Sport, que ambas as equipes preferiram que o formato se mantesse. Agora, qual que é o meu pensamento sobre tudo isso? Já que esses dois clubes... É que não pode fazer isso, porque isso seria um modo de punição para quem não vai a favor de determinadas mudanças. A gente vive num país democrático, então obviamente que todos devem ser ouvidos e a maioria deve decidir o que deve ser feito. Mas, para ser assim de um jeito mais engraçado, seria divertido ver se tivesse algum tipo de encargo para essas 3 equipes, caso elas meio que não se classificassem, entendeu? Tipo, já que o Fortaleza queria que apenas o quarto e o quinto disputasse, se o Fortaleza ficasse em sexto, ele não poderia enfrentar o terceiro por um acesso direto. Assim, indo de acordo com as diretrizes que ele estabeleceu. E assim também poderia ser para o Náutico e o Sport. Caso eles ficassem em quinto e sexto, não haveria playoffs para ele, porque justamente esse foi o posicionamento que eles tiveram. Eu acho que seria um negócio até justo, vindo por parte de um tipo de pensamento arcaico, um pensamento que não ou mesmo não se propõe a mudar a situação. E, assim, é aquela famosa, se você quer se manifestar contra, você tem que vir com algo plausível. Não simplesmente querer manter uma coisa que talvez não esteja tanto dando certo. A CBF faz esse tipo de movimento justamente propondo algo para trazer mais audiência para a Série B e poder possibilitar que o formato, ou mesmo que as equipes que vão subir para a Série A sejam mais fortes. E aí vem alguns times com esse tipo de pensamento que arquem com as consequências dos seus tipos de pensamento ou posicionamento. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Talvez a gente chegue assim algum dia, tá? Talvez algum dia a gente consiga realmente estabelecer isso, que na minha opinião vai ser muito engraçado. Por fim, outras coisas que foram decididas nessa reunião é que o campeonato da Série B não vai ter a pausa, a famosa pausa para a Copa do Mundo. A Série A vai pausar, mas a Série B não, já que é um campeonato um pouco mais curto, eles decidiram fazer dessa maneira com que pudesse preencher como um todo o ano com jogos da Série B. Possivelmente porque também não vão ter muitos jogadores convocados da Série A para as respectivas seleções. Então, poucos times vão ser realmente prejudicados por essa competição. A Série B tem o início no dia 21 de março e o seu final no dia 28 de novembro, sendo o último jogo, se eu não me engano, de volta dos dois clubes, já que o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto vão ser jogos de ida e volta. Vai ter o jogo da ida anterior a esse dia de 28 de novembro e o jogo da volta vai ser justamente no dia 28 de novembro. Então essas foram as propostas e mudanças feitas pela CBF, que eu achei bem interessante. Acredito que poderia ter tido algum tipo de outra até mudanças para a Série B. Confesso que o formato que eu pensei de imediato lendo esse tipo de mudança seria realmente algo bem atrativo para o próprio campeonato, justamente porque você teria um maior tipo de decisão ou mesmo possibilidade para as equipes. Você não iria desfavorecer o primeiro e o segundo colocado, porque justamente foram os melhores colocados do campeonato, e traria obviamente uma situação mais aberta para decidir quem realmente iria ser campeão da Série B. Eu acho que seria aquele momento de, caso o futebol não estivesse tão bem na Série A, o pessoal realmente acompanhar o que está acontecendo na Série B, porque justamente esses tipos de jogos decisivos, igual foi a Copa do Brasil ano passado, tem a tendência de atrair mais pessoas para justamente assistir e torcer realmente para ver qual equipe vai conseguir vencer e qual equipe vai conseguir perder, porque é um formato que mais decisivo, não precisa realmente você pensar a longo prazo, é algo que você pensa justamente a curto prazo. Confesso que estou bem curioso para realmente ver o que vai acontecer com esse tipo de decisão por parte da CBF, porque eu acredito que a CBF tem usado a Série B muito para testes, e desse jeito eu acho que a CBF está tentando
ou propondo alguma coisa que seja bem interessante, que talvez possa ser implementado na Série A. Já pensou um tipo de playoffs entre pelo menos os 6 primeiros colocados para decisão de campeão, já que, como você já está na Série A, você não precisa necessariamente de uma disputa para ver quem vai subir, porque não tem mais para onde subir, simplesmente para ver quem vai ser o campeão. Ou mesmo um tipo de decisão desse formato para rebaixados. Eu acho que isso realmente seria bem interessante, ampliar a gama de disputa dos rebaixados, sendo os 2 primeiros últimos rebaixados diretamente e os terceiros e quartos respectivos da parte de baixo lutar contra os outros adjacentes. Então seria basicamente, para mim não perder as contas, o 20º, 19º seriam rebaixados automaticamente, 18º e 17º lutaria contra o 16º contra o 15º, é isso? Ou fiz errado? 18, 17, 16 e 15, exato. Seria realmente um playoffs para decidir quem ficaria na Série A e quem seria rebaixado, que eu acho que tornaria o campeonato assim muito disputado, mas eu acho que, vendo a grosso modo, ou mesmo pensando em uma empresa igual a CBF e os times, isso seria pouco aceito, porque possibilitaria mais times a disputar realmente o rebaixamento, isso deixaria todo mundo descontente. Mas que a gente aumentaria, obviamente, o nível do campeonato. Eu acho que esse é o tipo de proposta que a CBF tem feito a partir de então. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!